Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui pelo canal Fator Político BR. E hoje nós temos um convidado mais que especial, jornalista e analista político, Alfredo Bessel. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Alegria é toda minha, satisfação é toda minha. Afinal de contas, é um espaço que se consolida, né, Berenice? Você que é uma pessoa que há tanto tempo que está na batalha, que está lutando, que está construindo uma caminhada por uma comunicação assumidamente com um lado, aquilo que o Paulo Moura sempre fala, uma comunicação posicionada. É tão importante a gente ter novas vozes, porque tem uma geração que vai aos poucos, até pelo ciclo da vida, vai morrer, mas é bom saber que está vindo uma geração nova, talentosa, com garra, com talento, capaz de segurar esse bastião quando for a hora da gente partir. Uma alegria muito grande, mandar um abraço todo especial para o teu público, que são pessoas que precisam ser tratadas com muito carinho, porque nós, enquanto brasileiros, estamos sendo muito machucados pelas narrativas e pela desinformação. Obrigada, Alfredo. Olha só, a gente já começa falando porque eu sei que você acompanha, né, o cenário político da América Latina. E eu queria saber o que mais te preocupa, o que tira de verdade mesmo o seu sono. Olha, o que tira verdadeiramente o meu sono é a omissão de quem poderia fazer alguma coisa. Lembrando que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi na frente do QG em Brasília. Então, para vocês terem uma ideia, mas está faltando uma maior decisão. Eu vejo que, num certo sentido, e isso sim me preocupa, em um certo sentido, as pessoas estão usando o discurso do medo para esconder a covardia e esconder o comodismo. Então, eu tenho muito receio de que, num certo sentido, as pessoas continuem optando pelo berço esplêndido e estejam deixando de lado. Mas, ao mesmo tempo, se essa é a minha preocupação, também eu tenho uma esperança muito grande por ver fortalecer em vários países da América Latina e da Europa, ver fortalecer um sentimento de pertencimento da sociedade pela sociedade. E eu poderia dizer, por exemplo, como é bom ver, por exemplo, quando um exército como o do Peru se posiciona ao lado do povo e contra o comunismo. Só isso já vale a pena. E tem outros fatores aí em muitos países da América Latina, onde o processo da sociedade está indo numa posição muito interessante. Você tem a questão da Bolívia caindo pelas barrancas, você tem o Petro não conseguindo governar na Colômbia, você tem o governo chileno caindo de podre corrupção e mais corrupção, você tem o governo argentino, onde, ao que tudo indica, no segundo turno das eleições presidenciais, o kirchnerismo não esteja presente. Então, se de um lado nós temos uma preocupação com o Brasil, de outro lado nós temos uma esperança muito grande com o que a gente vê em outros países da América Latina, coroado com a reeleição, por exemplo, do Peña Neto no Paraguai. Pois é, e agora, com Lula na presidência, tivemos o 26º encontro do Foro de São Paulo aqui em Brasília recentemente, né? E Lula assumiu, falou que tem orgulho em ser comunista, algo que até o ano passado, durante a campanha eleitoral, ele omitia. O Brasil, Bessel, está virando de esquerda, está se alinhando a ditaduras? Qual que é o impacto disso? Na minha opinião, o Brasil foi construindo um processo de esquerdização desde a chegada do general Ernesto Geisel na presidência da República. Porque foi esse malfadado comunista histórico, Ernesto Geisel, quem colocou, inclusive o Lula usou uma frase dele que é a democracia relativa. Essa frase que o Lula usou é do Ernesto Geisel, nunca esquecendo que Golbery Couto e Silva é o criador, o mentor e o gestor intelectual do Lula. E também você teve um ministro da Educação chamado Ney Braga, que foi, nós chamamos ele de Ney Praga, porque foi quem abriu as universidades para a volta dos professores
comunistas, esquerdistas. Então, o processo de esquerdização do Brasil ele foi sendo construído desde o começo do século XX, desde o final do século XIX, começo do século XX, e teve uma interrupção em um determinado momento, quando os militares venceram a guerrilha, mas perderam a guerra cultural, principalmente por conta da omissão e da conivência do Geisel. Bom, aí você tem o seguinte: hoje nós temos uma sociedade dominada pela esquerda, nós temos a estrutura de poder dominada pela esquerda, nós temos a imprensa dominada pela esquerda, e por isso que eles precisam silenciar as redes sociais. Nós temos, nem se fala aqui do aparelhamento do judiciário. Observem que o Lula está propondo criar até 100 mil vagas no serviço público. Até 100 mil vagas em concursos no serviço público nos 2 primeiros anos. A política de emprego desse governo, que vive de narrativas, a política de governo, a política de gerar emprego é gerar emprego pelo serviço público, o que é uma desfaçatez. Você tem hoje ferramentas tecnológicas que você não precisa mais ter essa máquina pública inchada. Mas o que ele quer? Ele quer exatamente aparelhar a máquina de tal forma que inviabilize o Brasil enquanto sociedade. E quem vai pagar essa conta? Quem paga a conta desse inchaço da máquina, caríssima Berenice? É simples. Quem paga a conta é o pequeno empreendedor, é a classe trabalhadora, porque é ela quem vai sustentar a máquina do Estado. Nós estamos numa sociedade comunista, sim, e nós temos, ao longo do tempo, nós temos normalizado certas coisas que são absurdas. Nós temos impostos socialistas que são aceitos por todos. O IPV e o IPVA é um imposto sobre o patrimônio, isso é imposto socialista. Você é dono do seu carro, beleza. Mas se você não pagar o IPVA, você não pode usar o teu benefício, o teu bem. O IPTU, imposto socialista. Se você não pagar o IPTU, daqui um pouco o Estado pode tomar o teu imóvel. Poxa, então se isso não é uma sociedade socialista, comunista, nós temos redes de TV que funcionam como porta-vozes do regime. Se isso não é sociedade comunista, uma sociedade centralizadora, por favor, me avisem, por favor, me informem, por favor, me digam. Pois é, essa é a realidade aqui no Brasil. Já na Europa, né, as eleições na Espanha surpreenderam. A direita mostra, inclusive, não só que a Espanha, como outros países, né, a direita tem avançado. Aqui o senhor acredita isso? O povo europeu ele está rejeitando as políticas de esquerda? Por qual motivo? Eu vejo, Berenice, o que aconteceu na Espanha é uma coisa interessante. A direita venceu, mas não vai levar. O governo deve continuar nas mãos do PSA, porque na Espanha aconteceu um fator muito, muito estranho. A Europa, na maior parte dos países, a Europa vive um teatro das tesouras. Em Portugal, por exemplo, você tem o PS e o PSD. Na Espanha, você tem o PP e o PSOE. Na Alemanha, você tinha a CDU, que agora foi para a esquerda, agora está uma barafunda, e você tinha a esquerda. Agora, o que acontece no caso da Espanha? O Feijóo, que era o candidato do PP, ele se preocupou mais em atacar o Vox do que mostrar as mazelas do Sanches. Resultado, o Vox, junto com o PP, fizeram maioria, venceram as eleições, o PP foi o primeiro partido com 136 cadeiras, o Vox o PSOE foi o segundo, e o Vox foi o terceiro. No entanto, como lá é um sistema parlamentarista, o presidente do governo é uma monarquia parlamentar, então você tem o rei, que não se mete nessas questões, e você tem o presidente de governo. Na Espanha não se chama primeiro-ministro, se chama presidente do governo. E, ao que tudo indica, nós teremos uma repetição do governo
do Sanches, ainda que, dada a fragilidade desse que é chamado de governo Frankenstein, dada a fragilidade dessa articulação, Berenice, é muito provável que a gente tenha, até o final do ano, a repetição do processo eleitoral. Mas é importante destacar o seguinte, Berenice, em cima da tua pergunta. Há um cansaço, há uma fadiga do europeu em relação às políticas de esquerda, a questão das imigrações, a questão da invasão cultural. Para você ter uma ideia, na França, eles têm uma praia onde eles tiveram que criar um aplicativo para defender as mulheres contra as agressões e os ataques dos homens muçulmanos. É uma coisa assustadora. Então, você tem um processo de fadiga, não sei se ainda dá tempo, eu acredito que sim, mas em Portugal você tem o Chega, na Espanha você tem o Vox, eu acredito que vai ter uma mudança, uma nova eleição. Você tem na Itália talvez a maior liderança hoje da direita em nível mundial. Na verdade, eu acredito que na Itália hoje esteja a maior liderança política conservadora em nível mundial, que é exatamente a Giorgia Meloni, que inclusive está indo conversar com o Biden. E na Alemanha, todas as pesquisas já colocam a AfD, Alternativa para a Alemanha, em segundo lugar nas pesquisas, atrás só da CDU. Então, há um cansaço, há uma falta de perspectiva, há uma fadiga com a questão da invasão cultural e, principalmente, a carga tributária é escorchante e os europeus estão assustados com a inflação. E na Argentina, Alfredo, quais são as suas perspectivas de eleições? O Javier Milei, será que consegue vencer? Olha, vencer eu não sei se ele consegue. Mas o que está engraçado, Berenice, está. Olha, porque é o seguinte, o candidato da Cristina Kirchner é o Massa, ministro da Economia. Eu tenho uma amiga minha, jornalista na Argentina, e ela fica me mandando informações, né? Para quem não sabe, a Argentina hoje tem 14 tipos de câmbio do dólar, oficiais. Certo? Isso, oficialmente. Mas, fora isso, a Argentina tem vários outros câmbios. E, por exemplo, o Blue, nessa quarta-feira, só para situar as pessoas que estão acompanhando, quando estiverem acompanhando, na quarta-feira, dia 26 de julho, o Blue foi comercializado a 560 pesos por dólar. Isso o Blue oficial. Berenice, isso é o Blue oficial. Enquanto que o Blue oficial no paralelo ali da Cali Florida ou nos restaurantes, ele chegou a ser comercializado hoje, dia 26 de julho, em 640 pesos. Se você fosse lá no Puerto Madeiro, pedir um bife de ancho, um bife de chouriço, arroz branco e papa frita, quando você for pagar, e você pagar em dólar, você pode barganhar por até 650 pesos por dólar. Só para você ter uma ideia da destruição. Milei é um fator novo. Mas a Argentina profunda, ela é contraditoriamente muito peronista ainda. E o Milei é um fenômeno urbano. E a Argentina é um país onde, com 44 milhões de habitantes, mais ou menos, você tem praticamente 50% dessa população, quase isso, morando no conurbado urbano de Buenos Aires, que é a CABA, a Cidade Autônoma de Buenos Aires. E mais, hoje a Argentina tem um outro fator assustador, Berenice. Você tem hoje na Argentina praticamente 50% da sociedade vivendo de benefícios sociais, de planos sociais. Em algumas províncias argentinas, os benefícios sociais chegam a atingir 70% da população. Então, isso é um poder muito grande. Mas eu acredito, pelo que a gente tem conversado, que
o grupo do Macri deve ir para o segundo turno, que lá, o segundo turno em espanhol, eles chamam de balotagem. Então, a primeira eles chamam de primeira volta e o segundo eles chamam de balotagem. Balotagem seria o segundo turno. Então, no balotagem lá da Argentina, o maior medo do kirchnerismo é não estar presente no segundo turno. Então, na minha opinião, o segundo turno pode ser entre o Larreta ou a Bullrich, que ainda estão disputando quem será o candidato da turma do Macri, contra o Milei. O que será uma derrota muito grande para o kirchnerismo, que eu sempre faço questão de dizer, Berenice. O kirchnerismo é a metástase do peronismo. Pois é. Mas, Alfredo, eu quero aproveitar que você está com a gente aqui hoje e acompanha o cenário político, né, em diversos países, por todo o mundo, e saber sua opinião também em relação ao presidente de El Salvador, que é o Nayib Bukele. Né, ele tem chamado a atenção do mundo, digamos assim, com o seu modo linha dura de combater a bandidagem. O que você pode comentar sobre isso? Olha, Berenice, aí está uma pergunta que é capciosa e necessária de ser feita. Eu vejo o Nayib com tem vários Alfredos para responder essa pergunta. De um lado, o Alfredo que acha que esse é o caminho certo. O segundo, o risco imenso, Berenice, de descambar para uma ditadura, para uma tirania. O meu grande medo, até porque o passado do Nayib, ele veio da esquerda. Então, a gente nunca sabe. E alguns países, Honduras, por exemplo, que é nas mãos da narcotraficante Zelaya, Honduras quer aplicar o mesmo modelo. Então, eu penso assim, é necessário? É. Mas eu creio que é um remédio pontual. Sim. O Nayib Bukele está tentando mudar a raiz da economia de El Salvador, que é o grande problema de El Salvador. A sua economia era baseada no narcotráfico. Então, ele fez essa mudança. Hoje, El Salvador tem mais de 70 mil presos. Eles chamam das marras, né? As facções, as gangues. Então, é um processo. O Nayib Bukele tem altos índices de aprovação, conta com a minha aprovação, só que eu fico assim, há uma sedução muito grande, há um risco muito grande de você descambar para uma ditadura. Isso é um problema sério, e não há ditadura boa. Eu quero dizer para as pessoas o seguinte, não esqueçam essa coisa, não, ele é do nosso lado. Não existe ditadura boa. O que nós temos que ter, o que nós temos que fortalecer, Berenice, e as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender, nós precisamos fortalecer radicalmente o Estado democrático de direito, fazer com que os mecanismos do Estado funcionem. Nós não podemos achar que é normal uma situação como essa que nós vivemos no Brasil, onde o Senado não cumpre o seu papel de ser um contrapeso para a intromissão e a ação deliberada do STF. Então, veja bem, eu acho que pontualmente ele está correto, mas não vejo isso como uma política de longo prazo, porque dali para partir para vinganças pessoais, dali para partir para outras questões, é um passo muito pequeno para a tirania. O que eu defendo, o que eu sou extremamente sectário nessa questão, é que nós precisamos do Estado democrático de direito na sua plenitude. Nós não podemos ter um Estado democrático, um Estado antidemocrático como nós temos no Brasil, e o estágio que nós chegamos é por conta da nossa omissão enquanto sociedade ao longo do tempo, pelo papel de conivência da mídia, mas nesse momento, o grande responsável pelo estado da falta de democracia em nosso país é nós termos um Senado Federal acadelado,
sabe qual é a grande questão aí? É o maldito foro privilegiado. A raiz de todos os males da sociedade brasileira está nesse maldito foro privilegiado. Achei que você ia dizer que era o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está sempre querendo a harmonia entre os poderes, né? Mas é isso, mas o Rodrigo Pacheco é a figura que mais retrata a questão do foro privilegiado, inclusive dos privilégios. Porque olha só como é que pode alguém que é presidente de uma casa que deveria fazer o contraponto ter do seu escritório pessoal bilhões em ações nas mãos de quem ele supostamente tem que controlar. Espera aí, alguma coisa não está fechando nesse circuito. Alguma coisa, Berenice, não está ficando claro. O Rodrigo Pacheco é uma excrescência política e o Rodrigo Pacheco ele revela na sua plenitude, Berenice, aquilo que eu costumo dizer. Quando você vota no menos ruim, você sempre vota no mais ordinário. Os mineiros votaram no Rodrigo Pacheco porque ele era menos ruim que a Dilma. Imagine se fosse a Dilma. Mas a Dilma... Pelo menos ela não ia ser a presidente do BRICS agora, né? Não, mas em compensação, eu acho que ela no Senado ela ia divertir. Entendeu? Porque a Dilma... Elas são sempre muito boas para dar risada. Então, eu penso assim que o grande problema é que nós temos um Senado... Porque o Pacheco, na verdade, Berenice, a gente precisa também entender, o Pacheco é apenas testa de ferro do Renan Calheiros e do Batoré. Quem manda no Senado é o Davi Alcolumbre e o Renan Calheiros. Os donos do Senado são Renan Calheiros e Davi Alcolumbre. São eles que definem os rituais, os ritos, os interesses e o encaminhamento de tudo. E a questão já que a gente entrou nessa nuance ali do Senado, vamos aproveitar para comentar sobre a CPMI do 8 de janeiro, que é mista, né? Os senadores também participam ali junto com os deputados. O que o senhor espera desta CPMI? Porque até agora só foram ouvidos aqueles que estão ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha... Quem manda na CPMI é o Lira. Agora a CPMI não vai dar nada, me desculpe. Não vai dar nada, porque o grande problema é que boa parte dos indicados, mesmo da oposição e do governo, dependem do Lira. Por exemplo, a convocação do dia, qualquer convocação depende do humor do Lira. O Lira será agora o sócio prioritário do governo Lula, na tentativa dele se salvar. Então, Berenice, eu não espero nada, é mais uma esperança perdida, não vejo futuro nessa CPMI, vejo muito mais futuro, por exemplo, na CPI do MST, eu vejo muito mais futuro em outras comissões de investigação do que propriamente nessa, porque o governo gastou da CPI das ONGs. Oh, meu Deus, falar nisso, para quem não sabe, nessa semana eu recebi mais um processo da WWF, entendeu? Ai, meu Deus. E é engraçado que eu estou sendo processado pela WWF porque eu falei de uma matéria que saiu no site do governo federal, dizendo que a WWF e a FUNAI estavam discutindo uma parceria para a WWF assumir a gestão de áreas indígenas. Eu falei que isso era uma coisa muito apropriada, afinal de contas, há uma similaridade muito grande no modo de operar. E as ONGs estão com muita fome, com muita sede, com muita vontade, porque ficaram um bom tempo sem, sabe como é que é, né? Sem poder complementar os seus orçamentos. Com certeza. A CPI do MST também promete, né, Alfredo? Já está entregando, inclusive. Há uma grande expectativa para que no dia 3 de agosto o José Rainha seja ouvido
e, na sequência, o João Pedro Stedley, né? Ambos líderes de movimentos de trabalhadores sem terra aqui no Brasil. Mas tem essa questão... Perdão, deixa eu te Oi? interromper. Deixa eu te Claro. interromper. O Rainha e o Stedley são chefes de grupos terroristas. O MST não é, em hipótese nenhuma, um movimento, é um grupo terrorista. O Brasil tem que parar com essa hipocrisia. O MST nunca teve nenhum compromisso compromisso com a questão agrária. Basta observar que quem distribuiu títulos de terra, o MST não quer que o assentado tenha títulos de terra, Berenice. O MST quer que o assentado seja seu escravo, sua massa de manobra. Essa é uma verdade. Desculpe eu ter te interrompido, mas eu penso que nós devamos chamar os grupos por aquilo que eles são. O MST, ele é apenas e tão somente um grupo terrorista com espaço amplo, geral e restrito, inclusive dentro do governo do Nine Fingers. Desculpa, tá, Berenice? Imagina, José Rainha, inclusive, estava preso até poucos meses atrás, ficou 3 meses preso ainda este ano, né? Já foi condenado por outros crimes que envolvem associação criminosa. E agora ele recorreu ao STF para não ter que comparecer nesta audiência da CPI do MST. Será que o STF vai dar aquela mãozinha para ele, Alfredo? Com certeza. Entre companheiros, sabe, nós temos que ter essa compreensão, né? Porque, na verdade, essas figuras tipo Rainha, Stedley, são apenas bandidos, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de condescendência ou piedade, não pode, não. São apenas e tão somente terroristas. O que o MST faz, a não ser atos de terrorismo? Quando ele invade e fecha pistas, isso é terrorismo. Quando ele invade propriedades destruindo, isso é terrorismo. O MST não está lutando pela questão fundiária. O MST está lutando uma pauta terrorista. Isso que nós temos que ter clareza. O Rainha, provavelmente, ele vai ganhar um salvo-conduto pelo direito de não responder, porque isso é constitucional, você não precisa responder nada, você não pode gerar provas contra si, isso é uma questão básica, né? Mas eu não espero nada, mas o simples fato da CPI já ter exposto o histrionismo, o desespero, Berenice, eu vi algumas sessões da CPMI do MST, são o desespero da bancada da esquerda é uma coisa fantástica. Você olha os caras assim, você diz, meu Deus, isso são confissões de culpa nessas posturas. É verdade, a gente até já entrevistou vários membros da CPI e eles falam que a todo momento a esquerda tenta tumultuar, né, e que isso é justamente uma estratégia para atrapalhar as investigações. Mas vamos voltar para o cenário internacional, porque eu estou curiosa para saber a sua opinião em relação aos Estados Unidos, né? Afirmam que há chances reais dos republicanos voltarem ao poder nos Estados Unidos. Quais são as suas apostas? Temos Trump, DeSantis, e qual que é o impacto do resultado das eleições americanas aqui no Brasil? Bom, os Estados Unidos é um país assim muito representativo, ele sempre foi o nosso parâmetro, né? Eu, por exemplo, André, quando eu era Berenice, quando eu era novinho, eu escutava a Voz da América, entendeu? Lá nos anos 70, final dos anos 60, 70, eu já escutava a Voz da América no rádio lá de múltiplas ondas do meu avô. Então, Berenice, o que acontece? O que foi que se sucedeu com o tempo? Os Estados Unidos hoje vivem uma situação, e tinha material que eu, inclusive, usei no noticiário, os democratas abandonando o Partido Democrata, porque o Partido Democrata foi ocupado pela extrema esquerda daquele senador, o Sanders e outras coisas, e outras figuras. Então,
o que aconteceu? Hoje é que os Estados Unidos estão numa sinuca entre ir mais para a esquerda, ou então você voltar. Talvez o grande dilema dos Estados Unidos seja, nos Estados Unidos, a mídia de esquerda, Berenice, a mídia de esquerda é uma coisa aviltante. Você tem CNN, você tem New York Times, você tem MSNBC, você tem Disney, você tem todo mundo. E você tem ali a Vox tentando fazer um contraponto muito tênue, porque a Vox também é anti-Trump. A Vox é mais simpática ao DeSantis. Mas dentro do partido republicano, o Trump hoje tem maioria sossegada. As pesquisas todas apontam que o Trump tem uma vantagem, uma maioria muito sossegada. Acredito que ele possa vencer as eleições, mas vai ser uma briga muito grande. O grande dilema é saber quem será o candidato democrata. Se o Biden, que está tropeçando na própria língua e nas pernas, caindo, eles querem agora botar uma escada rolante para ele descer do number one, do avião presidencial, para ele não tropeçar mais nas escadas. Eles querem impedir que ele participe de eventos públicos. Teve um evento nessa semana onde ele começou dizendo que mais de 1 milhão de americanos morreram e depois ele voltou dizendo que eram 100 pessoas que tinham morrido. Quer dizer, o Tico e o Teco não estão batendo de acordo, mas a mídia americana ela protege muito. O Biden está envolvido até o pescoço. Berenice, tem coisas que a mídia brasileira não coloca. Acharam cocaína na Casa Branca, entendeu? Nossa. Foi localizado cocaína. Aí não sabem se a cocaína é da Kamala, ou se é do Hunter, ou se é do próprio Biden. E as conclusões não chegaram a nada, as investigações. Agora, se não for o Trump, eu creio que será um candidato do Partido Democrata, que talvez não seja o Biden, mas quem poderia ser? A Kamala não seria. Alguns pensam em chamar a Michelle Obama, outros gostariam, entre o campo democrata, alguns sonham com uma candidatura outra vez da Hillary Clinton. A esquerda americana, observa bem, Berenice, a esquerda americana pena do mesmo problema da esquerda no Brasil, na Argentina. Se não for o Lula, quem a esquerda tem? Se não for a Cristina, quem a esquerda da Argentina tem? Observem como essas questões. Se não for o Maduro, é quem? Se não for o Petro na Colômbia, é quem? Se não for o Evo Morales na Bolívia, é quem? Então, a gente tem que observar que agora, lá nos Estados Unidos, cresce, mas não acredito em nível de ser decisivo, o postulado de um terceiro candidato, que se chama de no label, que seria um candidato que pode ser o Manchin, que é um senador democrata, mas que se posicionava como independente, ou o próprio John Fitzgerald Kennedy Jr., que é neto do Robert Kennedy, né, que poderia eventualmente ocupar esse espaço. Mas eu creio que a disputa vai ser entre o Trump e o sistema. Não é nem o Trump contra o Biden, nem contra ninguém. Vai ser o Trump contra o sistema. E essa é uma luta muito inglória, porque não esqueçamos que, se nós penamos com a magia das caixinhas, eles têm os Correios. Os Correios que foram fundamentais para a votação expressiva do Sánchez na Espanha. Os Correios que praticamente viabilizaram a vitória do Biden nas eleições de 2020. Alfredo, e a guerra da Rússia e Ucrânia? Você acredita que ainda está longe de chegar ao fim? Muito longe. Você abriria mão de um negócio que fosse bom para você? Tá? Quem vai deixar de lado um bom negócio? A indústria bélica passou os 4 anos do Trump sem fazer negócios.
Então, essa indústria bélica, que sempre esteve ao lado dos democratas, essa indústria bélica está desovando todos os seus estoques antigos. É impressionante o quanto os arsenais estão sendo renovados. Então, eles estão desovando estoques antigos, eles estão acabando com a Ucrânia, porque a Ucrânia vai ficar endividada. Sim. Não vejo possibilidade hoje, realisticamente, de você ter um vencedor nessa guerra. Você não vai ter vencedor nessa guerra. Porque vai chegar um momento, Berenice, que é que nem um casal brigando. Estão quebrando todas as louças, já quebraram as louças, já quebraram os cristais. Pô, daqui um pouco eles vão ter que olhar um para o outro e vão dizer assim, poxa vida, vamos repartir a cama e a mesa que sobraram aqui para cada um. Você recomeça a sua vida com a cama e eu recomeço minha vida com a mesa. Porque essa é uma realidade. Mas que a Rússia ainda está bem inteira em vista da Ucrânia, né? Acredito que quem sai perdendo nessa questão estrutural do país é a Ucrânia. Não, a Ucrânia, totalmente certo, a Ucrânia está devastada. A Ucrânia vai ser o país com o maior número de minas no seu solo. A Rússia está fazendo lembrando um detalhe importante que está começando a surgir. A Ucrânia, a Rússia conta com fornecimento de armas da China e do Irã. Entendeu? E enquanto... Agora, na minha opinião, se você perguntar o que é essa guerra, é uma guerra mundial. Olha, os Estados Unidos estão mandando armas e dinheiro para a Ucrânia. É quase que uma guerra por procuração, Berenice. Sabe aquela coisa de antigamente, quando os líderes da turma diziam, vai lá e briga com aquele fulano lá. Aí o cara ia lá e dava umas porradas, brigava. E aí? Aí ia lá e brigava, e os dois grandões saíam abraçados, dando risada da perversão dos moleques. O que eu estou vendo hoje é isso. Milhares de pessoas mortas, há um êxodo assustador de pessoas. A Ucrânia nunca foi parâmetro de liberdade. Berenice, a Ucrânia nunca foi parâmetro de liberdade. Há histórias macabras de laboratórios, laboratórios de manipulação dentro da Ucrânia. Então, ali não tem santo. Na verdade, o que nós estamos observando é que ali está se desenrolando qual é o cenário que nós vamos viver. E agora, com a proibição que a Rússia está impondo, a proibição da exportação de grãos, a Rússia está fazendo um jogo, Berenice, muito próximo daquilo que o Stalin fez no começo dos anos 30 com a própria Ucrânia pelo Holodomor. Holodomor em ucraniano quer dizer morte pela fome. E os alimentos, desculpe, só para terminar, os alimentos, Berenice, na Europa estão pela hora da morte. Os alimentos sobem, porque você sabe, só para subir é fácil, para descer nem a pau, né, Juvenal? Então, essa é uma guerra, Berenice, que só tem um perdedor, o povo ucraniano. Só quem está perdendo nisso é o povo ucraniano. Na minha opinião, pelo menos. Pois é, vamos voltar a falar do Brasil agora. A gente vai ficar por aqui no Brasil e eu quero saber sua opinião sobre o decreto, o pacote da democracia, né? Esse pacote de segurança do governo Lula que restringe o acesso às armas e aplica penas de até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de um ministro do STF, de um presidente da República. Seja lá o que for isso, para quem cometer atos antidemocráticos, o senhor acredita que o nome está certo? É pacote da democracia mesmo? Não, isso aí, o correto é pacote de Pyongyang. Foi todo ele inspirado na Coreia, na Nicarágua. São pacotes extremamente antidemocráticos, são pacotes de um ditador, são pacotes que deixam claramente a percepção de que nós precisamos lutar pelo resgate da democracia em nosso país. Nós temos presos políticos dos quais as pessoas não falam, nós temos um Estado democrático de direito
escangalhado. Nós temos um ministro da Justiça que se vangloria de estar do lado do mal. Nós temos um ministro da Suprema Corte que vai para um evento dominado por viciados da UNE e vai dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Esse pacote da democracia é uma hipocrisia em nome do medo que o Lula nunca foi democrático, vamos ser francos. O Lula nunca teve nenhum apreço pela democracia. Basta ver que ele repete jargões, chavões e palavras. Essa história de extirpar os adversários, isso foi usado pelo Hitler, isso foi usado pelo Stalin. Essas são as raízes. O Lula vem de uma corrente sindical fascista. O modelo sindical no Brasil é um modelo baseado na Carta de Lavoro do Mussolini. Portanto, nós temos um Lula que sempre foi fascista na sua prática, na sua conduta, e o Lula transformou o Brasil num grande sindicato. O Lula administra o Brasil como se ele estivesse administrando um sindicato, onde desafetos são perseguidos, desafetos são atacados, desafetos sofrem linchamento público cotidianamente. Esse pacote da democracia é uma hipocrisia, você vê alguém dizer. Esse pacote da democracia é um assinte contra a liberdade, porque ele está desarmando o Alfredo, a Berenice, o José e o Pedro, mas e o bandido? Você acha que o bandido vai se preocupar em roubar a minha arma? A minha arma é inofensiva, a minha arma não serve para o bandido. O bandido quer uma R-15, quer um fuzil de ataque. O bandido não quer saber de uma pistola, de um revólver. Então, é uma hipocrisia, mas é muito importante. Eu agradeço muito quando eles me perguntam, Berenice, qual é o seu sentimento em relação ao governo Bolsonaro, ao Bolsonaro em si, eu costumo dizer que o meu sentimento é de gratidão. Não pelo que ele fez pelo país, que foi maravilhoso, mas de gratidão por ele ter ajudado a despertar nas pessoas e ter exposto as vísceras de tantas coisas podres. Então, esse pacote da democracia, de desarmar, querer fechar CACs, o que é isso? Todos os ditadores desarmam a população. Desarmam a população. E eu quero falar aqui uma coisa que deixa os esquerdistas indignados. Talvez os esquerdistas não saibam, mas o primeiro grande vegano da história foi Hitler. Hitler era vegano, radicalmente vegano. Você sabia, Berenice, quem foi o cara que criou a primeira legislação de proteção animal? Ele. Ele matava os judeus e tinha leis maravilhosas de proteção aos animais. Olha, e o Lula é isso. Né? Que fofo! 6 milhões de parentes meus de judeus lá foram mortos. E agora, essa é uma estratégia muito interessante, e que bom que a gente está podendo falar disso. A esquerda branqueou, lavou, amenizou os crimes que a esquerda cometeu. Você teve, na Guerra Cultural da China, o Mao Tse-tung, segundo alguns, matou entre 70 e 100 milhões de chineses. O Stalin matou, só no Holodomor da Ucrânia, 6 milhões diretamente, e nas sequelas até 14 milhões. Quantos milhões morreram lá nos gulags da vida? Você teve Pol Pot, você teve os ditadores e os tiranos da América Latina. E eles, as pessoas acham normal os comunistas terem matado 200 milhões de pessoas e acham isso plenamente normal. Mas se você for olhar, e essa é uma questão... Os idiotas úteis, né? Exatamente, os idiotas úteis. Esse termo, salvo me engano, foi criado por Lenin, não é isso? Eu não sei se foi criado pelo Lenin.
Stalin falou, mas parece que desde Lenin já chamava de idiotas úteis, né? Essas pessoas que falam, mas ele fez isso, mas está tudo bem, alguém tem que se sacrificar, e fica passando pano para esses ditadores. É assustador. É assustador porque eles aliviam e querem. Por exemplo, se você falar para algum esquerdista que o Hitler era vegano radical, Berenice, ele vai virar as costas para você. Se você falar para alguém que a primeira legislação de proteção aos animais foi criada pelo Hitler, eles vão te xingar. Mas é importantíssimo que a gente parta também para a ofensiva. Eu acho que nós precisamos partir para a ofensiva. Claro, não vamos sair com paus e pedras, mas nós temos que mostrar que essa frase, nós temos que extirpar essas pessoas do nosso meio, isso é do Hitler. Nós temos que lembrar que numa entrevista para Playboy, o Lula assumiu claramente que ele que é admirador do Hitler. Então nós temos que criar esses fatos e trazer esses fatos, Berenice, para o conhecimento daquele nosso parente, daquele nosso vizinho. Nós não podemos mais ficar falando só para a nossa bolha. Nós temos que falar para as pessoas que continuam achando que o Lula é apenas um estúpido. Não, o Lula é um assassino. Por quê? Porque o Lula agora se assumiu comunista, algo que a gente sempre falou. O Lula sempre foi comunista. E esses comunistas que mataram 200 milhões de pessoas. Como é que você vai silenciar diante de tanta estupidez? Pois é, até o Foro de São Paulo também já foi teoria da conspiração e hoje está aí, né? Teve Diga-se até passagem, em Brasília. Que foi um fracasso. Olha, foi um fracasso receber ditadores aqui no Brasil. Maduro já veio 2 vezes só este ano, é realmente um fracasso. Não, eu vou mostrar para ti, eu vou mandar para ti uma foto. Você viu alguma foto da reunião do Foro de São Paulo, das reuniões? Pouquíssimas. Pois é. Uma colega jornalista esteve lá fazendo a cobertura, eu vi algumas fotos dela, da Revista Oeste, né? Então eles chegaram a publicar. Só. Mas pouquíssima gente, eu tenho fotos, porque assim, como é que a esquerda faz? Na hora de fazer foto, reúne todo mundo. Só que essa foto, a foto que eu tenho, é de alguém que estava durante os debates. Aí você só via cadeiras vazias. Vazio. Ah, sim, estava vazio, com certeza. Estava vazio mesmo. Bom, então, seguindo por aqui, a gente já está quase terminando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, mas eu quero saber, na sua opinião, qual que é o papel de Bolsonaro e também do PL nesse momento? Olha, o papel do Bolsonaro é fundamental. O Bolsonaro é o único líder que a direita tem no Brasil. Duela a quem duela. Não adianta. Não adianta tentar inventar aquele, fulano, beltrano, ciclano. O líder da direita no Brasil é o Bolsonaro. Essa é uma realidade. E ele já está dando uma demonstração de resiliência, como disse a Flávia Ferronato. Olha, se o Bolsonaro, que está caçado, não desiste, quem sou eu para desistir? Portanto, eu acho que o papel do Bolsonaro é muito grande. Eu entendo a situação delicada dele não poder chamar as pessoas a irem para as ruas, mas vai chegar o momento em que isso vai acontecer. Eu acredito que o Bolsonaro vai chegar o momento em que ele vai se dar conta que ele precisa chamar as pessoas para as ruas. O PL vive uma crise de identidade muito grande, porque, veja bem, eu vi uma entrevista do Valdemar dizendo que o Bolsonaro é o nosso principal ativo de votos. Entende? Então, isso é importante que as pessoas entendam. O PL pode ser um partido de direita, ainda não é um partido de direita. O PL pode vir a ser um partido de direita. E eu acredito que o nosso país deva trabalhar com a possibilidade de ter 3, 4 ou 5 partidos de direita. Nós não vamos conseguir ter um partido só. Quantos partidos de esquerda existem no Brasil? 9, 15, 20? Então, nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos ter só um partido de direita, que nós vamos ter uma só direita.
Não. O que nós temos que ter é que o pensamento liberal conservador deva estar presente, digamos, em vários partidos, inclusive pelas questões regionais, inclusive pelas peculiaridades locais. Muitas vezes, a circunstância local, Berenice, ela é muito mais cruel do que o anseio nacional. Nós somos um país de dimensões maiores que a Europa. Então, você imagina querer simplificar tudo isso num só partido. Não, não tem espaço. Não tem espaço e nós temos que ter essa compreensão. Enquanto nós continuarmos achando que só existe espaço para um partido de direita, nós não vamos a lugar nenhum. O que nós temos que ter é a formação de vários partidos, mas também nós temos que ter a compreensão de que a maior força política, claro que é do PL, não dá para ter, até porque política é dinheiro, a não ser que apareça, e isso não pode acontecer, a não ser que entre um Pólio Carvajal botando rios de dinheiro para criar partidos políticos. Isso é contra, nós somos contra. Agora, o que eu digo para ti, Berenice, é que o PL ainda não é um partido de direita. O PL tem pessoas de direita, mas também tem muito oportunista. Basta observar que quantos votos do PL foram para o... 20. Decisivos. Então, só para você ter. Aí você tem um outro partido como Republicanos. Sabe que esse é perigosíssimo, na minha opinião. Talvez seja o partido mais perigoso. Mas você vai ter a criação de legendas, o PRTB está tentando se reestruturar, está tentando haver uma fusão entre o PTB e outras forças políticas. Então, essa acomodação política eu acredito que vai acontecer, mas para o meu gosto pessoal, Berenice, nós deveríamos ter no Brasil algo como 4 ou 5 partidos dessa corrente liberal conservadora, nas suas variadas... digamos, nas suas variadas peculiaridades, porque nós não podemos, de forma nenhuma, partirmos do princípio do hegemonismo. Nós temos que sempre respeitar essa pluralidade de pontos de vista que existem dentro do campo da direita. É isso aí. Alfredo, quero agradecer demais a sua participação hoje aqui com a gente. O Alfredo, que é do canal de Brasília, também tem o seu canal. Vocês que estão nos acompanhando e ainda não seguem, né? E deixar um espaço agora para as suas considerações finais e deixar uma mensagem para o povo brasileiro, né? Sei que você não está aqui no Brasil, mas está sempre acompanhando as notícias, trazendo esclarecimentos. Muita gente que está aqui, às vezes, não tem essa visão que você que está aí do lado de fora tem. Então, fica o espaço agora para as suas considerações. Bom, em primeiro lugar, felicidade demais da conta de te encontrar a Andressa, encontrar todo mundo. Vocês fazem parte da minha história faz muito tempo, a Alessandra, né? Então, vocês fazem parte da minha história há muito tempo, essa história da comunicação. Então, eu quero agradecer demais da conta da gente ter tido essa conversa. Eu estou no YouTube totalmente desqualificado, desmonetizado. Eu tenho tido uma surpresa desagradável. Eu perco quase 1.000 inscritos por mês, mas nós continuamos o tempo todo. E eu convido para as pessoas seguirem o canal de Brasília no Rumble. Não por causa do Alfredo, mas por causa do compromisso de cada um com a liberdade. Então, eu me sinto extremamente feliz de te reencontrar. Eu fico muito feliz, Berenice, da gente poder conversar. E eu vou estar à disposição o tempo todo, sempre que for do seu interesse, encaixar os horários, porque nós estamos com uma diferença de 5 horas. Uhum. Entendeu? Então, isso é sempre uma questão. Às vezes, essa diferença baixa para 4, outras vezes pode chegar a 8. Então, são questões que a gente tem que ter. Mas é muito importante que o povo brasileiro entenda que não pode se acomodar, não pode ficar esperando o Bonner mandar as pessoas irem para as ruas. Nós temos que desmamar
desse jornalismo nefasto, perverso, que vicia e deprime as pessoas. Nós temos que apostar na esperança, nós temos que apostar na fé, nós temos que nos fortalecer na fé, fortalecer na esperança, nós temos que nos organizar entre amigos, nós temos que estar firmes para as eleições do ano que vem, porque eu digo para você, olha, eu digo isso com toda tranquilidade, Berenice. Olha, eu tenho mais medo do mimimi do que muitas vezes até das urnas eletrônicas. Vamos nos organizar. Não vamos abrir mão. Eu tive que sair do Brasil pela mesma razão que tantos outros jornalistas estão tendo que sair. Mas podem ter certeza que debaixo das minhas unhas continua tendo terra do Brasil e nas minhas veias continua correndo única e exclusivamente o sangue brasileiro que eu tenho. Então, eu fico feliz de te rever, fico feliz de poder conversar com o teu pessoal, mandar um abraço, mandar um abraço fraterno e lembrar de uma coisa: não vamos desistir das nossas liberdades, porque, como disse o Bolsonaro, depois que você perde a liberdade para reconquistá-la, meu pai do céu. Um abraço para ti. Um abraço, fico muito feliz também em reencontrá-lo. As portas aqui do Fator Político BR sempre abertas para você e parabéns pela sua coragem. Obrigada a todos vocês da nossa audiência. Voltamos amanhã com mais conteúdo. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para o Fator Político BR.